Olá, bem-vindos à segunda aula do primeiro minicurso Inglês Vivo. Estamos então dando continuidade a esse nosso tema, que é justamente os desafios de ensinar inglês em casa na era digital. Bom, hoje quero conversar com vocês sobre a fluência no inglês. Atingir de fato a fluência, né? Todo pai, toda mãe que quer ensinar inglês em casa ou que quer que os seus filhos aprendam inglês, quer que simplesmente aprenda meia dúzia de palavras, na verdade. Nós queremos que de fato os nossos filhos conheçam, eles saibam a língua e que sejam fluentes nela. Mas se de fato nós queremos que os nossos filhos sejam fluentes no inglês, nós precisamos conhecer o caminho até essa fluência. Esse caminho, ele é caracterizado por 4 estágios, que são essas 4 etapas do desenvolvimento da língua. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Quais são esses estágios? Como é que nós podemos, então, identificar em que estágio está o nosso filho? Tudo isso é muito importante e são coisas que nós vamos aprender, então, ao longo dessas aulas do primeiro minicurso Inglês Vivo. Então, para que você entenda, nessa primeira aula nós vamos falar sobre quais são esses estágios do desenvolvimento da língua. Vamos começar a falar, então, sobre o primeiro e as ferramentas também, né, que nós podemos utilizar com aqueles jovens, aquelas crianças que estão nesse primeiro estágio. Afinal, nós não queremos apenas descobrir em que estágio está o nosso filho, mas nós queremos saber como é que nós podemos ajudá-lo a passar para o próximo, não é? Porque se a gente quer que ele chegue até a fluência, se ele está no primeiro estágio, ele precisa ir para o segundo, se ele está no segundo, ele precisa ir para o terceiro, se ele está no terceiro, ele precisa ir para o quarto, né? Então, o que a gente pode fazer para ajudá-lo, de fato, a avançar, a continuar se aprimorando nessa sua aprendizagem, nessa sua aquisição também, né, da língua inglesa? O que a gente pode, então, fazer? E, além disso, como não poderia ser diferente, afinal, precisamos também falar sobre esse nosso tema, né, das tecnologias. Nós vamos conversar, então, qual é o papel da tecnologia em cada uma dessas etapas, se é que ela tem algum papel relevante de fato. Bom, sem mais delongas, vamos, então, ao nosso assunto. Quais são, então, esses 4 estágios do desenvolvimento da língua? Existem algumas discordâncias entre os especialistas. Alguns afirmariam que são 5 ou mesmo 6, mas essas nuances da divisão não são assim tão interessantes para nós nesse momento, porque o essencial, aquilo que a gente precisa de fato saber para concretamente começar a ajudar os nossos filhos a potencializarem o aprendizado, são essas 4 etapas que eu vou dizer para vocês agora. A primeira etapa é esse estágio da pré-produção, ou seja, uma etapa em que as crianças ainda, ou jovens, ou mesmo adultos que estão, né, nessa fase de aprendizagem, né, da língua inglesa, ou mesmo qualquer outra língua estrangeira, temos então essa fase da pré-produção. Produção, como assim? O que é isso, produção? Não, produção oral, né? Uma fase anterior à produção. Ou seja, quando ainda não estamos produzindo, quando ainda não estamos falando. Algumas pessoas chamam isso também de uma fase do silêncio, né? Você está ali exposto à língua, mas que você ainda não está produzindo. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é o estágio da produção inicial. A terceira etapa é quando acontece o surgimento da fala propriamente dita, mais articulada mesmo. E a quarta etapa é, então, esse desenvolvimento da fluência, certo? Então, ao longo desses dias até sexta-feira, nós vamos nos debruçar sobre esses estágios do desenvolvimento da língua, entender quais são as ferramentas
que podem ser utilizadas em cada um desses momentos para ajudar, então, os nossos filhos. Como vocês sabem, no sábado, dia 15 de junho, nós vamos ter uma live lá no Instagram do Inglês em Família, às 9h15 da noite. Então, se prepare, anote todas as suas perguntas, dúvidas, ideias, inspirações, para que a gente possa, então, conversar ao vivo nesse sábado. E já deixo também um recado de que nesse sábado nós vamos abrir, então, as vagas, né, para a turma online do Inglês Vivo. Bem, então, dando início a, de fato, essa atenção mais pormenorizada que a gente quer dar a cada uma dessas etapas, hoje nós vamos falar, então, sobre a primeira, que é esse estágio da pré-produção. Já adiantei um pouquinho para vocês o assunto, falando que é justamente essa fase, esse momento em que há esse silêncio, por assim dizer, né? Em que aquele estudante, aquela criança ainda não está pronto para produzir oralmente, ainda não está pronto para falar o inglês nesse caso. Então, outra característica também desse momento, dessa etapa, é que a compreensão do inglês, daquilo que a gente está escutando, ainda é bastante limitada, bem pouquinho mesmo, se compreende ainda pouco daquilo que se ouve e não se produz nada. A interação, sim. Então, por exemplo, se você está conversando com uma criança que está nesse estágio, pode ser que você fale uma coisa em inglês para ela e ela vai, então, demonstrar para você que ela está compreendendo ou ela vai responder alguma pergunta através de gestos, através do corpo. Ela ainda não vai falar, porque isso não é característico ainda dessa fase e é muito importante que você não force o seu filho, não fique obrigando o seu filho a falar quando ainda não é o momento, certo? É bom dar tempo ao tempo. Então, pode ser que ele responda ou se comunique com você através de gestos como sim e não, mesmo que ele não esteja de fato articulando yes, no, né? Mas ele está se comunicando sim através do corpo dele, né? Com essa linguagem corporal, né? E você precisa, então, né, para poder atender às necessidades específicas desse estágio, né, entender essa característica básica, né, de que ele não fala, certo? Então, você precisa pedir coisas para ele, que ele faça coisas, fazer perguntas para ele, que ele consiga te entregar um resultado dentro dessa limitação, por assim dizer, né, dessa característica que ele tem nesse momento. Então, por exemplo, imagine que você quer, então, fazer uma atividade, quer ajudar essa criança, esse jovem que está nessa fase da pré-produção. Então, o que você vai fazer com ele? Quais são as ferramentas que podem ser utilizadas nessa etapa? Em primeiro lugar, quero falar para vocês de músicas. Nós temos um vídeo lá no IGTV do Inglês em Família. Vou colocar o videozinho para vocês aqui, o link para vocês assistirem, se vocês ainda não assistiram, que trata justamente disso. As músicas, elas são fenomenais. Principalmente se você tem crianças, por exemplo, na mesma casa ou, no caso de um professor, numa mesma sala de aula, que estão em fases diferentes do desenvolvimento da língua. Porque com uma música, todos podem participar. Cada um vai aproveitar aquele momento do seu jeito, né, dentro da sua característica, mas todos vão aproveitar. Então, por exemplo, uma criança que já esteja falando pode cantar aquela música, enquanto outra que ainda não está falando, ela pode dançar ao som daquela música, explorando justamente essa sua peculiaridade, né, da expressão através do corpo. Então, a música é uma coisa muito boa e uma dica, né? Se você vai apresentar uma música para o seu filho, não fique querendo que ele cante, né, já de cara. Não, ele pode participar de diversas formas, não necessariamente cantando. Ele pode tocar ali umas panelas ou uns chocalhinhos enquanto
a música vai tocando, ou ele pode participar se engajando nas coreografias. Enfim, existem diversas formas de participação que não exigem essa produção oral, né? Bom, e além de músicas também, né, a gente também pode trabalhar com os nossos filhos poemas. Suponha que você vai recitar para ele um poema ou alguns versinhos. Por exemplo, no volume 1 do Inglês Vivo, né, que está disponível gratuitamente, comentei com vocês no nosso último vídeo, que tem uma semana gratuita lá de planejamento que você pode baixar, e lá tem alguns versinhos que é assim, the cow, né, que fala sobre a vaquinha. Então, existem alguns gestos que são sugeridos. Então, enquanto você vai recitar, você vai fazer esses gestos, né? Por exemplo, o que está lá é the cow is big. The cow says moo. The cow makes milk for me and you. Então, suponha que você está fazendo essa atividade, está recitando com seu filho essa rima, né? Tão simples, tão bonitinha. E o seu filho ainda está nessa fase da pré-produção. Então, ele não vai necessariamente repetir ali com você, mas o que ele vai fazer? Ele pode fazer os gestos. Então, enquanto você está falando, ele está lá. Então, ele pode se divertir também dessa forma, sem essa pressão, essa obrigatoriedade para que ele fale, né? Muito bem. Também, além, né, disso, né, da música, de poder participar, né, com gestos e tudo isso, mesmo em recitações de poemas, uma outra ideia interessante que você pode trabalhar com o seu filho é pedir para ele que ele execute algumas ações, né, específicas. Ele não precise falar para isso. Então, por exemplo, suponha que você tem aqui um pôster como esse daqui. Esse pôster também está disponível para download gratuito lá naquele link que eu mandei para vocês. Vou colocar de novo aqui, né, dentro desse planejamento gratuito da primeira semana do Inglês Vivo. Como é que você tem, então, um pôster como esse? Você está trabalhando com seu filho fazenda, né? Então, você vai chegar para ele e, ao longo de um tempo, você apresenta, né? Você fala sobre os nomes dos animais, né? This is a sheep, this is a lamb, this is a horse, this is a pig, enfim. E dali um tempinho você pode, então, começar a fazer algumas perguntas para ele, né? Então, por exemplo, você pode perguntar para ele, where's the pig? Where's the pig? Where is the pig? Where's the pig? Né? Onde está o porco? Então, o seu filho vai lá, vai, provavelmente, apontar para o porquinho, né? Ou então você pode pedir para ele apontar, de fato, né? Point to the cow. Point to the cow. Aponta para a vaquinha, aponta para a vaca. Point to the cow. Ele vai lá, apontar, né? Ou então você pode dizer, show me the horse. Ou circle the sheep. Ou the house, por exemplo. Então, né, where is, point to, circle, show me. São atividades, né, ações que você pode pedir, né, para que o seu filho realize e que não exigem dele que ele fale nada, tá? Mas, como eu estava falando também anteriormente para vocês, a gente precisa também desafiar o nosso filho para que ele avance para a próxima etapa, né? Então, no caso, né, entre esse estágio da pré-produção e da produção inicial, basicamente, né, a barreira principal é a produção, né? Quando ele já começa a falar, né, uma palavrinha, né, ele já está nessa produção inicial. E é interessante a gente pensar, né, comparativamente também, de forma como eu estava falando anteriormente na primeira aula, né, que é muito claro quando a gente observa um bebezinho, né, conforme ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, ele vai adquirindo a língua materna, né, no nosso caso o português, você vê muito claramente que ele começa lá com uma palavrinha, depois vai juntando duas palavrinhas, e aos pouquinhos ele vai desenvolvendo a sua fala, não é verdade? Então, essa mesma comparação a gente pode usar também com os estágios do desenvolvimento da língua, quando a gente aplica isso, né, à língua estrangeira, no nosso caso, tá? Bom, então,
o que a gente pode fazer, né, para ajudar o nosso filho a passar para a segunda etapa? Você pode fazer algumas perguntas para ele, né, que tenham como resposta uma única palavra, né, como possibilidade de resposta. Então, por exemplo, você poderia dizer para ele, né, what's this? What's this? Qual é a resposta para o que é isso, né? What's this? Ele diria, né, com uma única palavra. Sheep. Então, mesmo que o seu filho ainda não fale, você pode perguntar para ele como se ele falasse, né? Para que, em algum momento, talvez ele comece, de fato, a te responder nesse momento. E se ele não responder também, tudo bem. Por exemplo, você diz, né? What's this? Você espera que ele diga horse. What's this? Horse. Se ele não disser, você mesmo pode responder, né? Você fala, what's this? Aí espera um pouquinho para ver o que ele fala. Se ele não disser nada, você diz, oh, it's a horse. Você mesmo pode responder sem nenhum problema. E mais uma vez, se seu filho responder em português, não se preocupe, comemore. Afinal, se ele está respondendo em português uma pergunta que você fez em inglês, é porque ele entendeu a sua pergunta em inglês. Isso é normal, perfeitamente esperado até. Então, não se preocupe. Bem, então, já falamos então, né, sobre esse primeiro estágio, sobre suas características. Agora falando então um pouquinho sobre o lugar da tecnologia nessa história toda, né? Eu quero falar um pouquinho para vocês hoje sobre algumas ideias assim que vão orientar também tudo aquilo que a gente for falando, mesmo ao longo dos nossos próximos encontros aqui do primeiro mini curso Inglês Vivo. E com relação a isso, eu queria muito falar para vocês sobre as orientações, tá, dessa academia, né, americana de pediatras com relação ao uso de telas por crianças. Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para que a gente possa, então, conversar sobre isso. Vamos lá. Aqui. Bom, vocês veem que aqui tem o site, né, da AAP, American Academy of Pediatrics. Tem algumas orientações aqui em que eles falam sobre as recomendações, né, com relação ao uso de mídia por crianças. E aqui tem algumas ideias bastante práticas, né, entre aquilo que eles propõem. Tem algumas aqui que eu acho que vale muito a pena que a gente possa ter uma atenção especial, né? Então, eles vão dizer aqui, né, que para crianças, né, que sejam bem pequenininhas, né, de menos de 18 meses, a gente deveria evitar, assim, de toda forma, né, o uso de telas. Mas eles salvaguardam aqui também uma exceção, que é justamente, né, interessante, essas videoconferências, digamos assim, né? Então, por exemplo, suponha que a vovó mora em outra cidade, né? E você tem um bebezinho lá de 1 ano de idade, a vovó liga, né? E tá ali na telinha, né? Do smartphone, do WhatsApp, enfim, do que seja. De acordo, então, com essas recomendações da AAP, você poderia, sim, permitir que seu filho de 1 ano conversasse com alguém através, né, da telinha ali, né, na estilo videoconferência, né? E, claro que existem pessoas que discordam disso e tudo, mas eu quero colocar aqui só, de forma geral, essas recomendações da AAP. Acho que são boas linhas gerais, assim, para a gente seguir. Até porque o grande problema das telas, né, se a gente for analisar, não é tanto a tela em si, né, pela luz, digamos assim. Claro que tem questões também com relação a isso, para a visão e tudo isso. Mas eu acho que o grande problema, o que está ali de fundo, é o superestímulo, né? Não sei se vocês já leram um livro chamado Educar na Curiosidade, mas eu já comentei algumas vezes sobre isso. E nesse livro, a autora, que é a Catherine Lecuyer, ela comenta muito sobre essa questão do superestímulo que está
presente nos desenhos, né, de hoje em dia. Se você for ver os desenhos, eles parecem que foram mais feitos para adultos do que para crianças, né? As cenas que passam rapidamente, luzes e barulho, não sei o quê. E aquilo tudo é tão estimulante, que tudo em volta, que não é aquele desenho, parece que empalidece, parece que perde a graça. Aquilo estimula demais a criança, né? Super acelera, porque nada na vida real é tão rápido, tão brilhante, tão interessante quanto aquilo. Então, isso é muito grave, né? E, de fato, se a gente for analisar, né, uma videoconferência no WhatsApp com os avós, né, que é esse exemplo que eu falei, não tem, né, toda essa superestimulação que um desenho tem, geralmente, né, um desenho assim, mais desses que a gente estava falando, né? Então, de fato, né, parece uma recomendação bastante acertada. E aqui o que eles colocam também é que os pais, né, de crianças entre 18 e 24 meses, né, para aqueles que quiserem introduzir, né, a mídia digital, eles deveriam, então, escolher, assim, né, algo de alta qualidade, e eles recomendam também que se assista junto com a criança, né, para poder ajudar, né, a criança a compreender aquilo que está sendo visto ali naquela tela. Eu vejo que isso daqui não há indicações, né, mesmo de pesquisas que digam que isso realmente representa um ganho para a criança. Então, embora o que eles estão dizendo aqui é que entre 18 e 24 meses não seria, então, prejudicial, desde que seja algo de alta qualidade, que, né, preferencialmente os pais estejam juntos. Mas, embora não seja prejudicial, eu não vejo que tenha, de fato, um ganho, né? A tela, ela não é a realidade. A realidade é muito mais interessante. Muito mais legal do que você ver um coelhinho no vídeo é você, de fato, ter a experiência de tocar um coelhinho, né? Mas isso aqui é uma orientação que é bom também que a gente tenha em conta. E o que eles recomendam, né, para crianças, então, de 2 a 5 anos, né? Que esse tempo de uso, né, de tela seja limitado a 1 hora por dia e, mais uma vez, né, com programas de alta qualidade. Né? E eles sugerem também que os pais fiquem ali junto também, assistam, ajudando as crianças a compreender aquilo que está sendo visto, aplicar isso para a realidade, né, para o mundo ao seu redor, enfim. E depois, né, para crianças com mais de 6 anos, aquilo que é recomendado aqui é que, de fato, exista também, né, então, essa iniciativa por parte dos pais de determinar, né, um limite, né, do uso da tela, do tipo de mídia que vai ser utilizado, enfim, e garantir mesmo que esse tempo, né, de uso de mídias e telas e tudo isso, né, não tire, né, o tempo que as crianças precisam para dormir, para fazer atividades físicas, enfim. E ele coloca aqui, né, outros comportamentos essenciais à saúde, né? Por exemplo, escovar os dentes. Brincadeira. E, enfim, aqui ele comenta também que seria interessante que fossem designados, então, os momentos, né, que não existisse mídia alguma, né? Por exemplo, no momento de dirigir ou no momento do jantar, que isso propiciasse bastante, né, a conversa mesmo, né, da família. Comenta aqui também a possibilidade de ter alguns cômodos em que não se faz uso da mídia, como quartos, ele coloca aqui como sugestão. Ele não, a AAP. E comenta também sobre a importância de você, né, estabelecer ali uma comunicação sobre segurança, né, cidadania, enfim, né, como tratar os outros com respeito, seja online ou offline, enfim. Né? Então, eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu acredito que essas orientações, elas sejam muito importantes, não só para o aprendizado de inglês, mas algo que a gente pode levar mesmo, então, para a vida, né? E isso é algo que vai nos orientar. Então, quando a gente for definir, será que em cada um desses estágios existe lugar para tecnologia? Será que no estágio da pré-produção existe lugar para tecnologia? Então, a primeira pergunta que você tem que se fazer é:
quantos anos tem o meu filho, né? Então, ali naquela lista de orientações, fala especificamente sobre idade. Né? Se o filho tem menos de 18 meses, não tem lugar, então, para tecnologia nesse momento. Né? Aí ele coloca ali que entre 18 e 24 meses, meio que cabe aos pais, aqueles que quiserem introduzir, sim, não, enfim, né? Ele coloca um pouco em aberto, mas ele deixa muito claro, né, que entre 2 e 5 anos, que esse limite, né, de 1 hora por dia como máximo, né, e algo realmente de excelente qualidade. Então, eu diria para você que se o seu filho, né, tem entre 2 e 5 anos e você gostaria, então, né, de introduzir a tecnologia como um elemento a mais, um recurso a mais, além, né, de imagens, das músicas, aquilo que a gente tinha falado anteriormente, eu diria que sim, você pode fazer isso. Você pode fazer, né, essas mesmas atividades que eu sugeri aqui, né, de apontar, circular, aquilo que eu havia falado anteriormente, mas você vai utilizar para isso, por exemplo, um vídeo, né, uma música, um clipe de uma música, no caso. Só que está recomendado lá, né, que de fato sejam, né, vídeos, né, programas mídia de alta qualidade. Então, eu recomendo que você escolha, né, vídeos que tenham imagens muito bonitas, né, porque afinal a gente quer que na imaginação dos nossos filhos a gente tenha beleza, né? Então, esses olhos são a janela da alma. Muita gente se preocupa com o que dá de comida para o filho, mas não se preocupa com aquilo que alimenta o seu mundo interior, né, a sua imaginação. Então, ter esse cuidado, músicas também, né, que não sejam muito... Tem umas músicas que são tão... promovem muito a dispersão, são barulhentas, chatinhas, metálicas, um som assim meio perturbador. Então, eu também não recomendo esse tipo de coisa, mas tendo critério, né, então, nessa seleção, vale a pena. Eu gosto das músicas do canal Super Simple Songs no YouTube. Tem exceções, tem música que eu não gosto, então você precisa assistir antes, tá? E não deixa o negócio rodando lá pro seu filho ver qualquer coisa não, porque pode ser que nos vídeos relacionados venha uma música que não é boa, tá? Então, com critério, dá para usar o material deles, principalmente os videozinhos que aparecem fantoches, eu acho bonitinhos, assim, que são mais reais, né? São fantoches, não são desenhos, luzes, tudo isso. E os desenhos também deles não são bonitos, o traçado é feio, eu não gosto, embora as músicas sejam, em geral, interessantes. Então, eu recomendo esse canal do YouTube, né? Desde que você assista anteriormente, né? Com critério e tudo isso. E aí, no caso, o que você vai fazer, né? Você pode estar assistindo ali junto com o seu filho, você pausa o vídeo e você começa a descrever para ele aquela cena, né? Supõe, então, que a gente está vendo aqui um vídeo do menininho escovando os dentes. Então, você pausa ali e você começa a mostrar para ele. This is a boy. This is a toothbrush. Enfim, várias coisas, né? E depois, com o passar do tempo, você pode pedir para ele, né? Point to the boy. Show me a toothbrush. Aquilo que a gente tinha falado anteriormente. E tem uma coisa também que é muito interessante, né, nesse aspecto da mídia, nesse sentido, da gente utilizar a tecnologia, né, com esse critério, é a questão da pronúncia. E justamente quando a gente tem acesso, né, a esses vídeos, ou não precisa nem ser vídeo, sabe? Por exemplo, existem também os materiais, eu vou mostrar aqui para vocês, né, em que a gente pode ouvir, né, um e-book, né, sendo contado, né, uma história, e aquele áudio vai tocando ali enquanto a gente vai vendo as páginas daquele e-book, né, o que é uma coisa muito boa para que a gente tenha, então, esse acesso a uma pronúncia acertada, correta, né, da língua inglesa. Que, de fato, né, se a gente aprende pelo ouvido, é muito importante que essa pronúncia seja correta, né? Enfim, pode ser muito impactante, né, a pronúncia. Se uma criança ouve uma pronúncia errada de uma palavra, esse som dessa palavra pode ficar para a vida toda. Então, é muito importante que a gente, né, tenha esse cuidado. Então, se você quer ensinar inglês em casa, é bom que, se o seu marido, por exemplo, tem uma pronúncia melhor, que ele fale com as crianças em inglês. Se você tem uma pronúncia melhor, que você fale. Se os dois não têm, talvez seja mais interessante ver a possibilidade, então,
de uma outra pessoa, ou um outro parente, ou um amigo, ou um professor, ou um tutor, ou mesmo aulas online, como a turma online do Inglês Vivo, né? Que tem até essa característica, né, da interação, né, que não é um desenho com luz, assim, mas não, são crianças que estão ali em tempo real, conversando e tudo, né, que também é bem interessante nesse sentido. É uma coisa também a avaliar, para que seu filho seja exposto, então, à pronúncia correta. Então, vou mostrar para vocês, então, para finalizar, 2 recursos que eu acho bastante interessantes aqui também, nesse sentido de mídia. Bom, então vou mostrar para vocês aqui o blog do Inglês em Família. Tem uma postagem aqui que eu vou colocar o link para vocês, que diz 4 passos para dar vida ao ensino de inglês. Aqui nessa postagem vocês vão encontrar esses links que eu vou mostrar para vocês agora. Um deles é o Oxford Owl for School and Homeschools, eu acho. Or for school and home. Enfim. Aqui vocês vão encontrar diversos e-books que vocês podem ler gratuitamente com as crianças de vocês, né? Então, as páginas vocês vão clicando, as páginas vão passando, e tem um áudio que vai lendo a história, né? Algo que é bastante interessante também. E tem aqui também esse outro site, que é o Learn English Kids, do British Council. E tem aqui também alguns videozinhos, como esse aqui, que é George and the Dragon, né? Tem uma história bem legal. Você pode assistir o vídeo com a sua criança, ele vai narrando aqui a história, né? O vídeo tem o áudio da história. E você pode fazer algumas pausas em alguns momentos para descrever, para conversar com o seu filho sobre aquilo que está sendo visto, usando essas técnicas que a gente já falou anteriormente. Eu até fiz também alguns vídeos justamente sobre George and the Dragon, que estão no Instagram do Inglês em Família. Então, você procura lá no feed do Inglês em Família os vídeos anteriores, vocês vão encontrar bastante dica também nesse sentido de como trabalhar esse vídeo com os filhos de vocês. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante e que estejam animados, então, para que a gente continue nessa nossa jornada através aí desses 4 estágios do desenvolvimento da língua. Vejo vocês na próxima. Até lá!